que o médico pneumologista do adulto precisa entender mais, conhecer melhor o vírus sincicial respiratório. E para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, eu tenho ao meu lado o Dr. Renato Stein, que é pneumologista infantil, professor da Faculdade de Medicina da PUC de Porto Alegre. Obrigado, doutor Renato, aqui no Flama, no Panamá, parou no intervalo do almoço para conversar com a gente. Doutor Renato, pneumo de adulto não dá bola para o vírus sincicial, por que deveria se preocupar mais com isso? Mauro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aqui com a tua audiência. O pneumo de adulto, ele já entende há muito tempo da importância de vacinar e de cuidar o seu paciente com doença respiratória crônica em relação ao influenza. A gente sabe que o influenza, ele às vezes é o passo que falta para a piora desse paciente, já com uma série de comorbidades, principalmente paciente com DPOC. Então já existe uma consciência. Nesses últimos 10 anos, 8, 10 anos, surgiram estudos novos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mostrando que o vírus sincicial respiratório, que, como todos vocês sabem, é um vírus que faz uma doença grave, que lota os hospitais em crianças, principalmente no primeiro ano de vida, ele também é super importante, ele tem uma prevalência muito alta no adulto, principalmente adulto acima de 60 anos de idade, e no adulto com comorbidades importantes. Os estudos recentes nos Estados Unidos mostram que o sincicial respiratório ele é tão, e provavelmente em alguns estudos ele mostra que ele causa mais morbimortalidade do que o próprio influenza. É raro a gente ver no Brasil um paciente que interna no hospital ou numa UTI, um paciente adulto que interna, e o médico pedir um teste para sincicial respiratório. Isso aí é raríssimo, mas muitos vão pedir Covid, muitos vão pedir, às vezes, influenza, jamais pensam no sincicial. O sincicial, assim como o influenza, ele abre a porta para doença grave por pneumococo. Tem dados recentes, assim, super interessantes, e a pandemia nos ajudou a ver a importância da disseminação viral. Só para vocês terem uma ideia, durante o período da pandemia no Brasil, despencou o número de internações por pneumonia, tanto em crianças quanto em adulto. E mesmo nesse período, a colonização da via aérea superior, tem dados mostrando que a colonização de via aérea superior por pneumo não mudou durante a pandemia. O que mudou foi a disseminação de vírus pelas medidas protetoras do Covid. E no momento que voltam a circular os vírus, principalmente influenza e sincicial respiratório, a gente vê o que a gente tem observado nesses últimos 2 anos, mas principalmente esse último ano, um aumento enorme de pneumonias graves por pneumococo, que muito provavelmente quem abriu a porta foram o vírus de influenza e o sincicial respiratório. A gente está num momento espetacular, primeiro porque a gente não tinha ideia disso, e 2, porque a gente tem vacinas novas chegando, tanto para influenza, vacinas novas, quanto vacinas para sincicial para adulto, aprovadas super recentemente na Europa e nos Estados Unidos. E você é pesquisador em vírus, participou do estudo sobre vacina do vírus sincicial em gestante. Qual a importância dessa vacina para a gestante proteger a criança e qual a segurança de uma vacina para o vírus sincicial administrada na gestante? Essa é uma pergunta espetacular, porque assim, a gente tem um processo longo aí de educação dos colegas médicos, principalmente os obstetras, que são quem vai indicar essa vacina para as gestantes, mas os dados dos estudos são espetaculares. A proteção nos primeiros 3 meses de vida é excepcional, aos 6 meses de vida ela cai um pouco, mas ela ainda é boa.
E esse é o período mais crítico para as crianças. Então, assim, a vacinação, mas não é só de sincicial respiratória, a vacinação de Covid para gestante, a vacinação de influenza na gestante tem impacto de proteção nos primeiros meses de vida da criança. Então, assim, o médico que de alguma maneira tenha contato com os gestantes, ele precisa indicar a vacinação de gestante. Infelizmente tem um movimento anti-vacina e um cansaço da população sobre essa questão de vacina, que é importante, a gente precisa discutir. Mas o problema grande é educar o médico da segurança das vacinas, e se elas ainda não são as ideais, elas têm um fator de proteção espetacular. Um dado nesse ponto que foi apresentado aqui no Flama, que quando o médico conversa e indica vacina para o paciente, até que o paciente avesso à vacina, 70% deles se vacinam. Então, você que é médico, que nos acompanha, é fundamental a orientação do seu paciente quanto às vacinações, porque isso vai fazer com que o paciente se vacine. Renato, muito obrigado por ter parado, conversado aqui com a gente. Foi um prazer aqui conhecê-lo melhor, e esse alerta é importantíssimo sobre o vírus sincicial para o adulto. Muito obrigado, é um prazer, estou sempre à disposição. Eu sou Mauro Gomes, sou médico pneumologista, editor aqui do portal Pneumoimagem. Estamos diretamente do Panamá, trazendo os destaques do Flama 2023.